basicamente, a grande diferença entre modelagem plana ou modelagem bidimensional e modelagem tridimensional, a mulagem, é exatamente o uso na modelagem chamada de mulagem dos volumes, tá? Então, como é que a gente vai optar por uma e outra? Eu vou te falar de maneira muito prática. Para a gente fazer a modelagem plana, a gente só precisa do papel, de uma fita métrica. Nós precisamos de uma régua, de um esquadro de preferência, porque a gente precisa criar os ângulos. Aqui esquadro eu não tenho, só tenho lá embaixo no outro estúdio. A gente precisa do esquadro e, obviamente, de uma lapiseira. O pessoal fala, usa lapiseira porque a ponta é fininha. Gente, eu uso caneta de ponta porosa grossa. Amo. Vocês verem que eu não estou mentindo, eu sou a louca da caneta de ponta porosa grossa. Por quê? Porque os 3 milímetros que a minha caneta vai riscar a mais no molde, a minha tesoura vai arrancar muitas vezes. Eu não sou a pessoa mais incrível no corte do papel, que faz. Tem gente que é metódica. Não é, eu não sou essas. Inclusive, tem vídeo hoje que eu estou editando, vai subir amanhã, o vídeo continuação da eSharp, mostrando como é que eu corto. Eu fiz a modelagem rapidamente, assim, tracei com a mão, cortei depois, ficou até um pouquinho maior, vocês vão ver lá que eu mostro para vocês, mas porque eu não sou essa pessoa que corta minuciosamente, tal, assim, não. Eu gosto de ver a linha e, obviamente, eu não vou cortar o papel comendo a linha, não faz sentido. Mas eu não sou aquela pessoa que vai ali em cima daquela linhazinha feita com a lapiseira de 0,5. Não sou essa pessoa, me desculpem, estou me revelando para vocês. Eu sou prática. Eu vou fazer com isso, eu vou fazer com lápis 6B que tá aqui, ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu vou fazer com isso, que é o que eu tenho, às vezes é o que eu tenho. Sobra muita canetinha dos meninos que agora eles não usam mais na escola, mas assim, eu tenho caixas de canetinha, eu uso essas canetinhas, enfim, é assim que eu gosto de trabalhar e é assim que eu gosto de ensinar, para a gente não ter frescura, porque o que importa no final é dinheiro no bolso, é cliente satisfeita, é produto incrível. Não adianta a gente ficar tendo muita regrinha para as coisas, porque muitas vezes isso não traz o resultado que a gente precisa. E a gente fica se prendendo, né? Eu preciso comprar uma lapiseira grafite 0,5 para fazer o meu molde, porque me contaram que é assim que tem que ser feito. Precisa mesmo? Será que a gente precisa ter tanto dessas minúcias? Eu vou fazer minha modelagem no papel craft, porque é o papel que fala. Gente, faz no jornal. Com caneta assim, ó, dá para ver tudo. Sabe o que eu guardo? Papel de embalagem que a gente recebe muita encomenda, né? Eu compro muita coisa, crinol, a minha casinha de elástico para colocar aqui os botões de pérola. Tudo isso vem embalado em papel. Vocês pensam que eu jogo fora? Não, eu guardo. Até os pedacinhos da modelagem eu guardo. Por quê? Porque pode me servir para alguma coisa, até para escrever um bilhetinho ali para alguém. Então, aprendam que às vezes a gente se prende muito nas coisas e acaba deixando de fazer aquilo que é importante. A gente se prende muito às coisas e deixa de fazer aquilo que é importante. Bora lá fazer o que precisa ser feito, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, na modelagem plana, a gente só precisa disso. A gente vai, obviamente, pessoas precisam de calculadora para poder fazer a divisão lá por 4, porque a gente vai fazer essas circunferências principais, a gente divide por 4, porque a gente faz, na realidade, 1/4 só do molde, mas tá tudo certo. Na modelagem tridimensional, ou chamada também de mulagem, a gente sabe o que precisa? De uma estrutura que pode ser tanto um manequim de mulagem quanto uma pessoa real. Eu digo para vocês que eu acho desconfortável fazer numa pessoa de verdade, principalmente sendo uma cliente nossa. Agora, se vocês falarem para mim assim, Silvia, eu vou criar uma peça no processo de mulagem usando a minha filha como modelo. 10, faça. Faça e me conta. Eu vou desenvolver uma peça no processo de mulagem usando a minha mãe. 10. Agora, fazer esse processo no corpo da cliente, eu particularmente acho que é desgastante. Eu nunca fiz dessa maneira, mas eu sei o quanto é trabalhoso quando você faz no manequim. E que você tá alfinetando, e que você tá furando, e que você tá rodando, e que você tá aqui, ó, com a cara no pescoço. Imagina você numa cliente cafungando no pescoço dela. Gente, não dá. Tem coisa que não dá. Então, assim, eu deixo de lado essa parte para quem quer fazer, para quem acha que dá certo, tá tudo bem, cada um segue aí o seu caminho, mas eu gosto mesmo de fazer nos manequins. E aí você pode estar se perguntando, Silvia, mas eu não tenho manequim, não tenho condição de comprar um manequim. Eu entendo, porque eu também no começo eu não tinha condições de comprar manequim. Eu amava, eu olhava os manequins assim, eu falava, eu quero um dia ter um e tal. Hoje eu tenho aqui dentro da minha casa, dentro desses 2 estúdios que eu montei aqui, eu tenho acho que 6 ou 7 manequins, tá?
de tanto que eu amo, e eu não tenho coragem de levar eles para a fábrica, porque outras pessoas vão mexer nos meus manequins, que eu gravo as aulas para as minhas alunas, e eu tenho muito amor por eles, eles estão assim, ó, limpinhos, bonitinhos, novinhos para a gente poder usar e ter aulas bonitas e bacanas para vocês. Então, o que acontece? Se você não pode ainda, não está no seu momento de ter manequins de moagem, você pode usar manequins de alfaiate, que são aqueles manequins mais durinhos, normalmente eles são de fibras, mas você precisa fazer algumas adaptações neles. Como o quê? Você precisa criar uma estrutura mais fortinha, assim, ó, de espuma, para que você consiga alfinetar o seu alfinete no tecido, porque a grande diferença entre os manequins de mulagem e os manequins de alfaiate é exatamente essa capacidade que os manequins de mulagem têm, ó, do alfinete entrar. E assim fica mais fácil para a gente traçar e desenhar qualquer produto nele, tá? Então, a grande diferença é essa. Se você hoje não tem condições de ter um manequim de mulagem, você comece pelos de alfaiate. Custa R$80 e você consegue fazer a adaptação dele perfeitamente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal do YouTube. Acho que são 3 ou 4 vídeos ensinando passo a passo para você fazer exatamente isso no seu manequim. São vídeos extremamente específicos, demorados, porque é o passo a passo mesmo para fazer, para botar bunda, para botar peito, para botar enchimento, para ficar um manequim incrível. E ó, quem tá aí pensando às vezes, mas será que eu consigo? Eu tive não, né? Eu tenho alunas que fizeram os manequins assim, ficaram incríveis, parecendo manequins de mulagem. Então, a gente às vezes tem que fazer exatamente o que eu falei, fazer o que precisa ser feito, tá? Então, vamos lá. O processo de mulagem é o processo em que a gente vai criar um produto, não mais no papel, neste momento. A gente não vai mais usar ali a régua, a caneta no papel. A gente vai usar a estrutura do corpo. Nós vamos usar aqui exatamente o manequim. Por que, na minha opinião, ele é mais eficiente? Quando a gente está traçando no papel, o papel ele é mais rígido do que o tecido. Então, o que acontece? Em determinados momentos, a gente vai fazer uma modelagem no papel. Na hora que a gente vai colocar aqui, ela abre boca, ela fica diferente, ela não encaixa perfeitamente. Se você fizer uma pence aqui, por exemplo, na lateral, ela vai ficar mais solta, ela não faz essa curva, diferentemente do tecido, que eu vou mostrar para vocês. Então, não saiam dessa live, não saiam daqui do canal, porque vocês vão ver como é que eu faço aqui na prática, vocês sabem que eu sou dessas, tá? Então, é diferente quando você usa um papel e quando você usa um tecido. Segunda coisa, quando você faz no processo plano, você traça no papel, você tem etapas um pouco mais. Então, você precisa traçar no papel, você precisa transferir, criar as pences, transferir elas, muitas vezes criando recortes, se assim você quiser, ou deixando as pences, caso também você deseje. Você precisa testar este papel, cortar ele e testar no manequim. Por quê? Porque se você só deixa ela no papel, você não tem como saber se deu certo. Se alguma coisa ali não ficou tão encaixada, existe esse processo de análise, que é o que a gente chama de fazer peça piloto. É aquela primeira peça que a gente vai entender se aquilo que a gente criou, idealizou, desenhou, costurou, deu certo. Porque se a gente cria um produto, e aí na hora que a gente vai executar, ele não dá certo. E não é só no processo de modelagem, até no processo de costura. Quantas vezes eu vi pessoas desenvolvendo um produto que chegou lá na máquina, a costureira falava assim, olha, não dá certo. Isso daqui não está encaixando. E eu já vi modelistas discutindo com costureiras por conta disso, mas é fácil da gente entender. É só a gente fazer a verificação no molde, que é uma parte do processo de extrema importância, então alguém comeu bola. Mas mais do que isso, quando há um erro nesse processo, que somos humanos, podemos ter um erro nesse processo, a gente tem que refazer tudo. Aqui já não, aqui não tem como errar, está sendo feito. A gente está vendo em tempo real.